Oi, queria compartilhar algo com vocês hoje referente ao meu devocional. Eu achei bem interessante a questão da autossabotagem e eu acredito que a gente acaba fazendo isso muitas das vezes. Esse versículo, se você quiser estar lendo, está em 1 Samuel, capítulo 22. Ali está contando sobre uma situação que aconteceu quando Saul era rei. E eu entendi como uma autossabotagem. 3 erros que Saul cometeu, para a gente ficar alerta. E já faz um cacunim, faz uma verificação aí, se você está cometendo esses erros na sua vida. Erro número 1. Saul não foi fiel a Deus. Deus pediu coisas para Saul fazer e ele não fez exatamente como Deus pediu. Ele tentou fazer o que Deus pediu, mas de um jeito que agradasse pessoas. Esse foi o primeiro erro de Saul, não colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Por conta disso, por essa desobediência, que não foi apenas uma vez, foi algo que ele fazia recorrente, Deus escolheu outra pessoa para ser rei, que é o rei Davi. E o que aconteceu? Saul começou a desconfiar que Davi era o escolhido. E então entrou essa tal da autossabotagem. O que aconteceu? Saul deixou aquilo alimentar dentro dele. Saul permitiu que pensamentos maus inundassem a mente dele. E aí está o número 2. O erro número 2 é a gente alimentar a nossa imaginação da maneira errada. Nossa imaginação, ela é algo muito poderoso, muitíssimo poderoso. E a gente escolhe se vai alimentar ela para bem ou para o mal. A escolha é nossa. Saul escolheu alimentar a mente dele com pensamentos de perseguição, pensamentos de que pessoas estavam fazendo complô contra ele, que as pessoas queriam destruir ele. Por quê? Porque ele lá dentro, ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Então vinha uma acusação. E o autossabotador, ele não é autorresponsável. Então ele queria jogar essa culpa para alguém. Como ele ia jogar a culpa para alguém? Falando que as outras pessoas eram culpadas, que as outras pessoas estavam planejando contra ele. Não que ele tinha desobedecido a Deus. Então, essa é a característica número 2. Característica número 1, não ser fiel a Deus. Característica número 2, alimentar a sua imaginação. Saul permitiu que a sua imaginação tomasse o controle da sua mente. Então, aquilo que ele imaginava, ele já dava como real e acabou deixando aquilo controlar a vida dele. E aconteceu algo terrível. Começou a contar histórias como se aquilo fosse real, histórias da sua imaginação de que as pessoas estavam planejando contra ele, de que as pessoas queriam destruir ele, como se fosse algo real. E por conta disso, ele usava a autoridade dele como rei para oprimir as pessoas. Pois é. E dentro disso, o que ele fez? Ele começou a ver Davi como seu inimigo. Porque lá dentro, lá no fundo do coração, ele sabia que Davi tinha sido escolhido. E o pior era que Davi era obediente. Isso que dava mais raiva nele. Então, o que ele fez? Ele começou a contar que as pessoas estavam ajudando Davi, querendo fazer de Davi rei no lugar dele. E por conta disso, ele soube que uma família tinha ajudado Davi, porque Davi estava protegendo a própria vida, fugindo do rei Saul. E o que aconteceu? Saul mandou matar toda essa família. Era uma família de sacerdotes. Sabe quantas pessoas eram? 85. E você acha que depois disso Saul ficou contente? Não. Ele achou que toda a cidade deveria pagar por aquilo. Então ele mandou acabar com toda a cidade. Por quê? Foi para o erro número 3. Ele deixou que as emoções controlassem ele. Aquele sentimento controlasse. Então ele tomou decisões baseadas em sentimentos e não na realidade. Enquanto isso acontecia com Saul, o que Davi fazia, né?
Saul é o exemplo de uma pessoa que não foi autorresponsável e que se permitiu ser autossabotador, com essas 3 atitudes. 1, não temendo a Deus. 2, deixando a sua imaginação no controle. 3, permitindo ser guiado pelos seus sentimentos, agindo guiado pelos seus sentimentos. 3 atitudes de uma pessoa que é autossabotadora. Isso faz o quê? O que é essa autossabotagem? É você mesmo destruir aqueles sonhos que Deus tem para sua vida. Deus escolheu Saul para ser rei. Deus sonhava com Saul sendo rei. Ele escolheu se sabotar. Ele escolheu, pela infidelidade que entrou em primeiro lugar, destruir tudo isso que Deus tinha para ele. Então Deus escolheu alguém que fizesse aquilo que Deus queria, que obedecesse, que cuidasse do seu povo. Era isso que Deus queria. Essa obediência que Deus pedia era para o bem de uma nação inteira. E o que Davi fez? Em meio a tudo isso, surgiram vários salmos que a gente conhece na Bíblia. Vários dos salmos, eles foram escritos durante esse tempo de perseguição. Davi, ele usou as palavras que ele cantava, que ele falava com Deus como orações de desespero, orações de ajuda, orações de um coração desesperado. Existem muitos Sauls por aí, né? Hoje não mudou. O mundo muda, mas o comportamento humano ele é muito parecido. Pessoas o quê? Que alimentam a sua imaginação achando que tem gente que não gosta. Ai, aquela pessoa não gosta de mim. Aquela pessoa, ela tá falando de mim. Ai, ela não me olhou da cabeça aos pés, falou com a outra que tá do lado, tá falando da minha roupa. Você já viu pessoas assim? Eu já vi. E eu sei que isso é real. Talvez você que não tenha esse tipo de comportamento ache isso um absurdo, mas isso acontece sim nos dias de hoje. O que nós podemos fazer? Como sair dessa autossabotagem? Como destruir isto? 3 passos também para você destruir a autossabotagem que vamos aprender com Davi. Primeiro, olhe para o seu coração. A humildade, ela é a chave para a mudança. Quando você tem a humildade de olhar para dentro do seu coração e ver verdadeiramente o que tem ali dentro, é a chave para começar a transformação, ok? Seja verdadeira, seja sincera. O que você tem alimentado aí no seu coração? Será que você tem dado asas para a sua imaginação? Não há problema algum dar asas à sua imaginação, desde que sejam pensamentos bons. Depois da humildade, nós vamos para o 2, que é o quê? Assim como imagina na sua alma, assim é. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Porque aquilo que nós imaginamos, nós sentimos e agimos. Aquilo que nós pensamos primeiro, aquilo que entra primeiro na mente. Tem um livro da Joyce Meyer que eu gosto bastante, que chama A Batalha da Mente. Porque a maior batalha acontece aqui dentro. Ela primeiro começa aqui, para depois ser vencida, seja no físico, seja no espiritual. Então, assim como imaginou na sua alma, assim é. O que você tem imaginado? O que você tem deixado a sua mente criar dentro de você? Uma maneira de você resolver isso rapidamente é assim que começar esses pensamentos que você identifica que não tem sentido algum, é barrar ele, não alimenta. Não alimenta que morre, para qualquer coisa na vida. Não alimenta que morre. Os pensamentos também, não alimenta que morre. Digamos que seja verdade, Vivi, mas não é imaginação minha. Tem uma pessoa que realmente ela não gosta de mim, ela fala mal de mim, ela, enfim, inventa coisas ao meu respeito. E aí? E aí, faz como Davi. Confia que Deus é a sua justiça. Confia que Deus vai fazer algo. Você não precisa alimentar pensamentos, sentimentos ruins sobre essa pessoa, porque isso vai fazer mal para você, ok? E o passo número 3, né? Quando isso acontecer, né? Até se realmente isso acontecer, porque existem Sauls por aí, pessoas que realmente pensam mal de nós, porque não conhecem a verdade, porque foram criados de uma maneira diferente, porque passaram por situações muito difíceis. Então, o que fazer?
número 3. Ela é a grande chave da nossa mudança. Busque em Deus o seu refúgio. Assim como Davi criou vários salmos clamando a Deus por socorro, você pode criar os seus salmos. Eu sou péssima cantora, mas muitas das vezes aqui em casa o clima tá meio difícil, alguma coisa não tá acontecendo do jeito que eu gostaria, a situação não tá do jeito que eu gostaria, e eu começo a cantar aquilo que eu gostaria que fosse. Eu uso a minha imaginação para algo bom, em vez de alimentar aquilo que é ruim. As nossas palavras, elas têm poder. Então, nós precisamos estar no controle, sim. Nós precisamos tomar decisões baseadas aqui, ó, primeiro lugar. Porque é uma coisa que eu ensino para minha filha. Mente manda, corpo obedece. Você pode ver, quando você acorda, sentiu a garganta meio irritadiça, tá com o corpo meio mole, tá um pouco cansada, porque você foi dormir tarde. Nossa, eu acho que a minha garganta inflamou. Acho que é melhor eu não ir trabalhar. E você começa a alimentar esses pensamentos, começa a declarar isso. Chega no final do dia, você está indo no médico pegar remédio, porque a sua garganta está quase fechada, você mal consegue respirar, não conseguiu nem almoçar. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Hoje eu acho de uma maneira totalmente diferente, porque eu tenho aprendido isso. E eu queria estar compartilhando isso aqui com vocês. Então, veja se você comete esses 3 erros. 1, desobediência a Deus, infidelidade a Deus. 2, deixar a sua imaginação no controle. 3, ser guiado pelos seus sentimentos. Ok? Esses são os 3 inimigos, os 3 sabotadores do autorresponsável. E o contrário, como antídotos. Quais são os antídotos contra isso? Humildade, reconheça quem você é, sua verdade diante de Deus. 2, tenha o controle da sua imaginação, porque isso você pode controlar, você não precisa imaginar qualquer coisa, você não precisa dar asas às suas imaginações ruins, né? Só as boas. E 3, refugie-se em Deus. O melhor lugar de refúgio é em Deus. Então, Davi, ele foi um homem autorresponsável. Então, sejamos autorresponsáveis. Quando nós somos responsáveis, Deus pode contar conosco para aquilo que Ele precisa fazer nessa terra, para aquilo que Ele quer fazer nessa geração. Deus precisa, sim, das mãos humanas para fazer a obra dele aqui na terra. Ele deu esse privilégio para nós. Então, eu queria estar compartilhando com vocês. Esse foi o meu devocional de hoje. Um pouco longo, né? Tem dias que são mais curtinhos, mas eu achei algo assim muito tremendo. E aí, quem você vai ser? O rei Saul, um autossabotador não responsável, ou o rei Davi, uma pessoa que sim foi autorresponsável, se tornou rei e fez a diferença em toda a nação que ele serviu. Fez a diferença na vida das pessoas, fez a diferença na cidade, e até hoje a gente fala de ter um coração como Davi, porque foi escolhido por Deus, mas ele agiu como uma pessoa escolhida por Deus, porque Saul também foi escolhido por Deus, mas não agiu como escolhido. Um beijo, tchau, tchau!